Olá, mulheres! Seja bem-vinda a mais uma palestra do Congresso Mulheres Preciosas. Meu nome é Letícia e eu de antemão queria agradecer, ao Senhor por mais uma oportunidade, por estar falando com mulheres, agradecer a Andréia pelo convite e agradecer a você que separou esse tempo para estar aqui comigo. É uma honra estar com você. Como eu disse, meu nome é Letícia, sou cristã, esposa, mãe, empreendedora. Mas dentro de todos os papéis, que eu desenvolvo, o meu propósito de vida é ser facilitadora de um projeto, de um ministério chamado Mulher S. E eu vou estar falando mais com você sobre isso ao longo dessa palestra. E eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na minha lista de WhatsApp, perguntando, qual que seriam os maiores desafios de cada mulher, da minha lista, das pessoas que me acompanham, o que elas gostariam que eu trouxesse nessa palestra. E várias coisas surgiu, e ficou assim muito perto uma das outras. Então eu decidi falar de um ponto central, que se você souber, se você tiver acesso a essa informação, toda a sua vida vai ser regida em torno desse centro. E isso eu acho que é o mais importante, A palavra do Senhor fala lá em Gênesis 1 que quando ele criou o homem à imagem e semelhança do Senhor. Muitas vezes a gente acredita que só Adão era a imagem e semelhança do Senhor, mas não, Eva também era, nós também somos. Então, a primeira característica que a gente tem como mulher é ser imagem e semelhança do Senhor. E se você pegar esse ponto do seu chamado, do seu propósito, sobre o porquê de que você está aqui, nesse tempo, neste lugar, nessa família, nesse trabalho, nesse ministério, sendo esposa deste homem, sendo mãe desses filhos, congregando nessa igreja, se você descobrir qual que é esse propósito, você vai sim cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Eu vou contar para você uma história do bolo de chocolate. Eu acho que muita gente conhece, mas eu vou dar uma contada rapidinha para pontuar sobre essa nossa conversa de hoje, tá joia? Conta a história que uma senhora se converteu e ela já estava assim mais velhinha. E ela falou assim, nossa, eu me converti agora e eu tô tão grata por ter conhecido a salvação, ter conhecido Jesus, que eu vou passar o resto dos meus dias pensando em algo para fazer que agrade Jesus quando eu estiver com ele. E ela decidiu fazer um bolo de chocolate, era o que ela era melhor, ela achava que ela era muito boa nisso. Então ela começou a fazer testes com vários ingredientes, com várias técnicas, sempre se aprimorando para fazer o bolo de chocolate perfeito. E conta a história que essa velhinha morreu e ela foi para o céu e chegou lá com um bolo de chocolate perfeito, que ela passou o tempo todo da vida dela se preparando, e treinando para fazer esse bolo. E a história conta que quando ela chegou lá, ela falou, olha, Jesus, eu tô tão agradecida por ter conhecido o Senhor, por o Senhor ter me salvado lá na cruz e tudo, e eu passei os meus dias fazendo esse bolo de chocolate e eu desenvolvi as melhores técnicas, tá aqui os melhores ingredientes, e eu gostaria muito que você recebesse isso como uma gratidão de tudo que você fez por mim e o meu tempo que eu passei lá na terra. E aí a historinha conta que Jesus virou para ela e falou assim, olha, que legal, mas dá o seu bolo ali pro Arcanjo Miguel porque eu não como bolo de chocolate. E aí, gente, é uma coisa da gente se pensar. Porque muitas vezes eu e você faz a mesma coisa que essa senhora. Passar a vida inteira imaginando que Deus queria que a gente fizesse esse, que o nosso propósito, que o nosso chamado fosse esse. E corre o risco da gente chegar lá e ouvir, não era esse seu propósito, não era esse seu chamado. Você fez, você se esforçou, você passou anos da sua vida desempenhando essa função, desempenhando esse papel, mas não era isso que era o seu chamado, não era isso que era o seu propósito. Você não conseguiu cumprir o seu propósito. E vai ser muito triste, você não acha? Eu acho que vai ser muito triste. Você já teve essa sensação que você trabalha o dia todo, que você corre para um lado, corre para o outro, enquanto você deita na cama, no seu travesseiro, você tem aquela sensação que você não fez nada? Ou você sabe que fez porque você estava cansado e ficou ocupado o dia inteirinho, mas você não tem aquela satisfação? Você já teve isso com você? De repente você está em 3, 4, 5, 6 ministérios da igreja, como eu já tive. Você lava, passa a cozinha, você trabalha fora, você, acode uma irmã e tudo,
Mas chega no final do dia, você com aquela sensação assim, nossa, de vazio. Ou então você já pensou assim, não, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, isso, isso. Ou quando os meus filhos crescerem, eu vou fazer isso, isso, isso. Você tem, de vez em quando, essas reflexões do tipo, nossa, vai chegar uma época da minha vida que eu vou poder fazer, que eu vou poder realizar, que eu vou poder... Você já teve isso? Eu já, gente, várias vezes. Mas o que eu aprendi é que o futuro não existe. E cabe cada dia o seu próprio mal. O que Jesus quis dizer isso? Que todos os dias vai ser terrível? Eu falei assim, não, preocupe com o seu hoje. Claro que os meus filhos vão crescer, claro que vai chegar uma hora que eu vou me aposentar e tá tudo bem. Mas enquanto isso não acontecer, então quer dizer que eu não vou viver, que eu não vou realizar, que eu não vou desempenhar o papel na qual eu fui chamada? Essa palestra é mais para reflexão do que para respostas. Eu quero chamar você para essas indagações. Porque a palavra do Senhor fala lá em Esther 4, se não me engano, quando eu estava conversando com ela, ele fala assim, olha, se o povo de Israel morrer, não pensa você que você vai ficar livre aí, não. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou. Quando você nasceu na família certa, você nasceu no tempo certo. E é para esse tempo que o Senhor te chamou. E a minha pergunta para você é, você está manifestando a glória de Deus? Porque a palavra do Senhor fala que a criação espera, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando eu e você manifesta aquilo que eu e você tem de imagem e semelhança no Senhor, a criação vai se alegrar. O mundo precisa dessa manifestação, o Brasil precisa, a sua casa precisa, a sua igreja, a sociedade. Ela precisa que você se manifeste a glória de Deus, aquilo que Deus colocou dentro de você. E o que eu vejo hoje em dia é que a gente quer seguir padrão. A gente quer ser igual aos outros. A gente usa como modelo pessoas que supostamente se deram bem. Então a gente vai atrás deste sucesso. Mas o que eu vim trazer aqui para você hoje é que Deus te fez única. Não existe ninguém no mundo igual a você e nem igual a mim. Então não tem razão de eu querer ser ou de você querer ser como a nossa irmã do lado. Ah, Letícia, mas ela tem um casamento bem sucedido, os filhos dela é de comercial de margarina, o trabalho dela, ela fala, ela anda, ela se veste tudo bem, amado. Mas aquilo é ela. Qual é a manifestação da glória de Deus na sua vida? Qual que é a imagem e semelhança que o Senhor já colocou dentro de você que precisa ser despertada? Quem é mãe aqui sabe, né? Conhece a brincadeira do segredo no ouvido. A gente conta uma história, a gente faz uma fila de 10 meninos. Você começa com uma história aqui, quando chega no 10º, a história já tá toda faltando pedaços, tá toda esquisita, cada um vai colocando um tiquinho, chega lá na frente, é totalmente diferente do início. E é isso que acontece com a minha vida e com a sua vida. Quando o Senhor te projetou lá na eternidade, Ele colocou dentro de você um propósito, uma missão, uma faísca, uma fagulha, algo que você deveria vir com isso genuíno para refletir a imagem e semelhança do Senhor, para manifestar nessa terra, para manifestar na sua casa, com seus filhos, na sua igreja, né, no seu bairro, ali na sua comunidade, no seu território de influência, para você edificar, para você construir, para você elevar. Porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica. Então o Senhor colocou dentro de você um DNA, um propósito, algo para ser feito, algo para ser erguido, algo para ser grandioso e majestoso, que é o cumprimento do seu propósito. Só que você nasceu numa família, você teve certo tipo de experiência, você ouviu coisas, foi ensinado a outras coisas, e isso foi desconfigurando, né, vamos dizer assim, a sua programação inicial. Aquele primeiro segredo que você saiu da eternidade com ele foi aqui, né, por causa do pecado, enfim, né, ele foi se perdendo, igual na brincadeira do telefone sem fio, foi se perdendo. E quando chegou no seu ouvido, chegou numa coisa totalmente diferente do que é. Muitas de nós achamos que uma mulher bem-sucedida é aquela que trabalha fora, aquela que tem filhos, né,
igual eu falei de comercial de margarina, é uma super mulher, é uma mulher que tem vários cargos na igreja, é uma mulher que né, é bonita, magra, se possível loura, né, uma mulher imponente, uma mulher que fala, uma mulher que faz, uma mulher que decide, porque é esse o padrão do mundo. E eu me atrevo a dizer que é até um padrão dentro do nosso mundo gospel, né, vamos dizer assim, dentro das nossas igrejas. Muitas vezes a gente se vê comparando com a irmã que tem 2, 3 ministérios, com a líder que prega lá na frente, com a mulher de Deus, né? A gente acaba se comparando com essas mulheres. E eu não tô falando que tá certo e tá errado, eu tô falando que você é única. E que o Senhor tem para você, o que tem para você é para você. E a gente fica comparando muitas vezes o nosso bastidor com o palco do outro. Teve pessoas que o Senhor chamou para cantar nas nações, para pregar para multidões, e glória a Deus. Teve pessoas, mulheres que o Senhor chamou para ser líder de grandes empresas, glória a Deus por isso. E tem mulheres que o Senhor chamou para cuidar da sua casa, da sua comunidade, da sua vizinha que acabou de ter um bebê. Cuidar dos velhinhos ali em torno da sua igreja, e tá tudo bem. Mas a gente acha que quem tá com o microfone na mão, quem tá com os holofortes, né, em cima, que é o bem-sucedido. Não! O ministério, o chamado, o propósito dela não é maior ou menor do que o seu. E eu sei disso porque eu achava também assim, eu achava que tinha que ser um destaque para me poder refletir a glória de Deus, e não tem nada a ver. Quando você vai para a Bíblia, você vê mulheres de todas as idades, de todos os tempos, em todas as esferas da sociedade. A Débora largou a família e foi para a guerra. O Senhor chamou ela para ser guerreira, para ser uma mulher que ia julgar Israel. Ela foi ali, ela era a maior autoridade na época dela. O Senhor chamou Débora para isso. Então o Senhor pode ter chamado você também para isso. Mas Deus também chamou Jael, que era uma mulher que ficava ali cuidando da casa, nem era casa, era uma tenda, e mesmo assim ela foi uma heroína de Israel. Ela nem era israelita, mas ela foi heroína. Por quê? Porque ela matou o rei do inimigo de Israel. E ela matou com o quê? Com espada, né? Porque naturalmente Débora na guerra, ela estava lá toda ordenada de soldada, né? De guerreira, tinha escudo, tinha capacete. Não! Jael que matou o rei lá, ela estava na casa dela. E ela matou com uma estaca, com um objeto, vamos dizer assim, né? Que na vida dela era de cotidiano. Amado, o que eu quero dizer é que cada uma tem o seu papel e cada uma tem o seu espaço. Na mesa do Senhor, todas nós temos cadeira. Ninguém precisa de esperar uma levantar para a outra sentar. Você tem o seu lugar. A diferença é que muitas se posicionaram e a gente ainda está meio perdida muitas vezes. E o Senhor te chama hoje. Se você parou aqui, é porque o Espírito Santo quer te dar uma sacudida e falar com você: ei, mulher, eu tenho mais para você. Eu tenho algo bom, perfeito, agradável. Os meus pensamentos sobre você é um de futuro de paz e não de mal. Eu quero te dar o fim que você deseja. Porque é isso que a Bíblia fala com a gente. E eu vejo muitas mulheres distorcidas, muitas mulheres perdidas. Eu chego a dizer que estão mais perdidas do que a que está no mundo, porque a que está no mundo está enganada, ela não tem a fonte, e a gente tem, a fonte é a palavra do Senhor. Hoje em dia fala-se muito em autoconhecimento, e eu acho isso muito bom. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que as experiências da vida te trouxe, o que precisa ficar, o que precisa mandar embora. Eu sou a favor disso, eu acho que a gente precisa disso mesmo. Mas se você é como eu, é uma mulher cristã, é uma mulher de Deus, mais do que o autoconhecimento, mais do que você se conhecer, você tem que conhecer aquilo que Deus tem para você. Você tem que ter o autoconhecimento, o conhecimento que vem do alto, não só o que vem de dentro. E eu acho que nós, mulheres cristãs, ainda não nos destacamos, ainda não nos levantamos, os nossos movimentos para uma família honrada, estruturada, bem cuidada, ainda, né, os esforços ainda não foram vistos porque a gente está perdida. A gente está com um modelo, com um padrão de mulher do século XXI
que muitas vezes não é o padrão da Bíblia. A palavra fala que a gente tem que dar outra face, tem que andar a segunda milha. O mundo fala que não, se pisou no seu pé, não pode ser levado de desaforo para casa. O mundo fala que se você não falar mais alto, se você não se impor, se você não gritar, você não vai ser valorizada. E a palavra fala que a mulher, ela é... vã é a beleza dela, a exposição dela, é a mulher que teme ao Senhor que é louvada. Então, quando você pega os parâmetros bíblicos e os parâmetros do mundo, tá muito distorcido. E não é só no mundo, não, dentro das igrejas também. Tem muita gente que acha que se participar de 10 ministérios, se tá na igreja lá, tudo que tá sendo produtiva, tá sendo uma mulher sábia, e muitas vezes não. Muitas vezes está faltando atenção para casa, faltando atenção para o marido, faltando atenção para os filhos. Amada, eu queria hoje te encorajar a buscar aquilo que Deus tem para você. Não aquilo que a igreja fala, ou que a religião fala, ou que o mundo fala. Aquilo que Deus tem para você. Porque se você descobrir aquilo que Deus tem para você, você vai ser bem-sucedida. Esther, por exemplo, foi participar de um concurso de beleza. Tem mulheres, sim, que são lindas, maravilhosas, e a beleza dela é colocada, sim, para o propósito de Deus. Esther, aconteceu isso. Tem mulheres que foram chamadas para ser empreendedoras, para ser empresárias. Lídia foi uma mulher dessas. Fala a palavra do Senhor que ela tinha um super negócio e ela ainda ajudava as pessoas carentes à sua volta. Tem pessoas, né, mulheres, que o Senhor chamou para ser igual a Priscila, para ensinar, para instruir, né, para direcionar outras pessoas. E tudo bem, e elas foram bem-sucedidas porque elas fizeram aquilo que elas foram chamadas. E não pense você que para ser uma mulher de Deus você tem que lavar, passar a cozinhar, ficar em casa remendando roupa, passando falta das coisas. Não, Deus não chamou você para ser uma ogra. Não é esse o propósito de Deus para você, muito pelo contrário. Ele quer que você reflita sim a glória de Deus, a imagem e a semelhança dele. Mas, amada, você depende dele. E muitas vezes a nossa dependência está no dinheiro, tá no tapinha nas costas, no reconhecimento, tá no elogio que alguém faz. E você precisa entender que todo esse buraco imenso que tem dentro de você, que tem dentro de mim, só vai ser preenchido com o Senhor. Se Ele nos amou de tal maneira que entregou seu próprio Filho, isso pra gente precisa ser suficiente. Muitas vezes a gente tem medo de romper, a gente tem medo de ouvir o que Deus tem para falar, ou até mesmo medo de realizar aquilo que Ele já falou. Mas a palavra do Senhor fala que do amor lança fora todo o medo. Quando você entende o amor do Senhor, quando você abraça o amor do Senhor, o medo vai embora. E mesmo que ele não for, você vai assim mesmo. Tá com medo, vai comer ele mesmo, né? Mas o amor do Senhor, ele lança fora. Quando você entende qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, que o Senhor confirma isso dentro do seu coração e você se dispõe a fazer, o medo é o último coisa que você vai pensar. O que você precisa é descobrir isso, esse propósito. E muita gente fala assim, o meu chamado é para trabalhar no Ministério de Louvor, o meu chamado é para trabalhar no Ministério de Dança. Amada, eu queria hoje te clarear um pouco a ideia do que é chamado. O seu chamado não é departamento de igreja. O seu chamado não é cargo nem carga. Não é seu trabalho, não é sua profissão. Isso não é chamado. Isso são mecanismos, são meios. Pode ser que você pode até utilizar eles, né, para cumprir o seu chamado, mas isso não é chamado. Eu vou fazer uma analogia aqui e você vai me entender. Eu vou usar o meu exemplo para você entender. O meu chamado é para ensinar. Eu posso ensinar numa escola, numa faculdade, num curso, na minha casa, na minha célula, na igreja, numa comunidade, uma associação de bairro, né? Eu posso ensinar, porque o meu chamado é ensino. O chamado para mim, na minha vida, é uma estrada. Ele é um caminho que eu preciso percorrer. E nesse caminho, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de van, eu posso ir a pé, eu posso ir de Uber, eu posso ir de carona. Eu posso ir da maneira que for, né? Da maneira que for plausível para mim naquele momento. Antigamente, eu ensinava mulheres indo até elas. Eu ia em encontros, eu ia em congressos, acampamentos, chá de mulheres. Hoje em dia, eu tenho 2 filhos, né? E pelo estilo de vida que a gente leva hoje,
Eu não consigo ir tanto quanto eu ia. Então eu escolhi ensinar pelos vídeos. Eu tenho um canal no YouTube que chama Letícia Rosa Oficial. Lá eu acho que tem mais ou menos 70 vídeos já. Então eu ensino mulheres pelos vídeos. É uma conta nova, tem poucos inscritos, porque eu tive um probleminha com o Google, então eu tive que mudar a conta, né? Montar um outro canal. Mas eu ensino as mulheres pelos vídeos. Algumas estão inscritas na minha lista de transmissão do WhatsApp. Muitas vezes eu recebo elas na minha casa e converso ali tete a tete. A gente ora, a gente chora, a gente, né, glorifica, canta ali. Então, esse agora é o meu meio de ensinar, é o meu modelo de ensino. Mas o meu propósito, o meu chamado não mudou. Então, tem mulheres que pensam assim, não, eu vou cumprir o meu chamado quando os meus filhos crescer. Não, eu vou cumprir os meus chamados quando eu me casar. Não, o seu chamado independe do seu estado civil, independente de quantos filhos que você tem, que igreja que você está, se você é ou não líder, se você é ou não faz parte de algum departamento da sua igreja. O seu ministério é aquela coisa que vem de dentro. Quais são as características que o Senhor te deu? Os adjetivos, né? As habilidades que o Senhor te deu. Porque isso pode ser, né, uma pista do que o Senhor tem para você. Quais são as experiências que você passou? Pode ser uma pista do que o Senhor tem para você. O seu propósito transcende o seu tempo, a sua idade, a sua casa, o seu nível de influência. O seu propósito é para o outro, não é para você. Ah, Letícia, eu amo cantar, o meu chamado é cantar. Não. O que o outro se beneficia com o seu canto? É isso que você tem que perguntar. O que o outro ganha com a sua dança? Para ser um chamado, o outro, a nação, o reino de Deus precisa ganhar. E aí a gente confunde um pouco isso, função com missão ou com propósito. E não, papéis, né? Não, o meu chamado é para ser mãe. Beleza, seus filhos vão crescer e vai casar. E aí, seu chamado acabou? Né? Então, é uma coisa que você precisa se perguntar. Porque o seu chamado é aquilo que vai ser cobrado de você. Lembra da parábola dos talentos? A palavra fala que o Senhor deu segundo a capacidade da pessoa. Então, um tinha capacidade de 5, o outro tinha capacidade de 2 e o outro capacidade de 1. Tem mulheres que têm capacidade de uma coisa e ela faz e ela é bem sucedida, mas a palavra fala que se você trabalhar na sua capacidade, que é uma, ela pode multiplicar. E você precisa multiplicar isso. Se você tem 2, ótimo, trabalhe super bem porque ele vai multiplicar. Se você tem 5, ótimo, trabalhe muito bem porque ele vai multiplicar. Então, é sempre servir. Por isso que o meu ministério chama Mulher S. Depois eu conto para vocês, né, o meu testemunho. Mas não é só mulher sábia de Provérbios 14:1. Eu não preciso só ser sábia. O Senhor me chamou para ser salva, para ser santa e para servir. O meu corpo, que é templo do Espírito Santo, ele precisa ser saudável. A minha alma precisa ser sarada e o meu espírito precisa ser santo. Então são muitos S's que eu preciso me desenvolver. Eu tenho que ser simples. O Senhor é simples. Eu preciso ser suave, serena. Eu preciso ser solidária. Eu preciso ser sensível. E aí eu trabalho esses S's não só em mim, mas as mulheres que estão à minha volta. Quem, né? Vê os meus vídeos, quem participa dos propósitos que a gente tem pela lista de WhatsApp. Tá pequeno, é pouco, né? Vamos dizer assim, diante de tudo que o Senhor tem para fazer. Mas eu tô trabalhando, eu tô começando. E cada dia eu me pergunto, o que eu fiz hoje para promover o propósito que o Senhor colocou na minha vida? Eu posso ter lavado, passado, cozinhado, trabalhado, entregado as minhas encomendas porque eu sou empreendedora. Eu posso ter feito milhões de coisas, mas o meu dia vai valer a pena se eu tiver dado um passo a mais dentro do meu propósito, dentro do meu chamado. Se eu tiver conversado com uma mulher pelo telefone, tiver marcado um chá na minha casa, tiver ido até ela ajudar ali em oração. O que eu fiz para que o meu chamado possa continuar crescendo e sendo administrado pelo Espírito Santo? E essa indagação que eu queria deixar para você. Qual é? Você já descobriu? Se você não descobriu, tudo bem. O Espírito Santo tá louco para te contar. Ele quer muito fazer parte disso com você. E não tenha medo não, porque aquele que chamou, ele é fiel e justo para te capacitar e completar a boa obra. Ele começou, ele vai terminar.
E se de repente você é como eu, que tem muitos sonhos, muitos projetos, muitos planos, né? E acha assim, né, não, isso é tudo vaidade. Ei, quero te dar uma chamada de atenção aqui em Provérbios 31. Fala da mulher virtuosa. E a partir do versículo 10, né, vem traçando ali como seria uma mulher virtuosa, como é essa mulher virtuosa. E a palavra fala que ela fazia muitas coisas. Ela cuidava sim da casa, ela é uma boa esposa, ela cuidava dos filhos, mas ela também tinha um negócio. Ela ajudava os pobres, ela fazia roupa, ela comprava um campo e plantava uma vinha. Ela administrava os bens do marido e a palavra fala que ele confiava nela. E no final do capítulo fala que ela não se preocupava com o dia da manhã, que ela não se firmava na beleza que ela tinha. Ela era tudo e conseguia fazer tudo porque ela era temente ao Senhor. Né, eu abri mão da minha carreira no mundo corporativo para estar em casa, porque o tempo de estar em casa é este. Então eu preciso estar em casa, mas eu não preciso ficar mal-humorada, descabelada, chateada, esperando os meus filhos crescer para mim poder ir realizar todos os meus sonhos. Eu posso pedir ao Senhor sabedoria e discernimento para usar esse tempo em casa para trabalhar, para ministrar, para desenvolver o meu propósito e o meu chamado. E o Senhor me deu um trabalho para isso, né? Eu sou empreendedora, então eu tenho um ateliê criativo, eu faço decorações infantis para festas, brinquedos, né? Coisas assim, de pano, bem lúdico mesmo. E com esse meu trabalho, o Senhor me dá a oportunidade de conversar com mães que estão com os filhos pequenos, a ensinar mulheres a tratar os filhos, a educar os filhos. Olha o ensino aí. Então eu ajudo as mães a brincar com as crianças, com os brinquedos que a gente faz, a transformar momentos em família com memórias afetivas. E isso é meu trabalho, eu recebo para isso, mas com os meus produtos que eu vendo, mas eu também inspiro as outras mães a serem mães melhores para os filhos, a mãe presente, a mãe consciente, a mães que querem realmente estar ali com os filhos. E tenho também o Ministério de Mulheres, que eu ajudo, né, as mulheres cristãs a se desenvolver na presença do Senhor. E eu posso te contar, tá gerando, né, tá surgindo uma comunidade que chama MEC, Mães Empreendedoras Cristãs. Gente, meu coração assim tá florescendo, porque é o meu trabalho, eu sou empreendedora e eu tô ajudando outras mães empreendedoras e cristãs a se desenvolver também. Porque muitas de nós acham o seguinte, que tem que trabalhar em casa e ficar por isso mesmo, não. A mulher virtuosa, lá no versículo 18, fala que ela administrava um negócio lucrativo. Então, ela era uma empreendedora e ela administrava algo lucrativo. E lá no versículo 28, fala que a família dela era bem cuidada e eles aí elogiavam por causa disso. Então, sim, você pode ter um negócio lucrativo e sim, você pode ter uma família bem cuidada. Uma coisa não exclui a outra. O Senhor foi com ela foi vitoriosa, ela conseguiu. Então, eu e você também pode. É porque nós somos iguais ou melhores que ela? Não. É porque o Deus que está sobre a vida dela está sobre a nossa também. A nossa confiança não está na força dos nossos braços, não está na nossa inteligência, na nossa sabedoria terrena. A nossa confiança está naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E é só nós colocarmos na disposição. Então, amada, você pode fazer tudo aquilo que Deus determinou para você. Tira esse medo. Joga esse medo fora, arregace as mangas e venha fazer parte de uma geração de mulheres que querem sim cumprir um propósito, um chamado, uma missão, mas que venha do céu, que venha do alto, que seja algo que as outras gerações possam receber. O Senhor é um Deus de geração, que Ele trabalha de geração para geração. Então, o seu propósito, sua missão não é só para você, não é só para sua casa, não é só para sua família, é para a próxima geração. Então, se levante do seu lugar, se levante aonde que você está. De repente, você vai falar assim, Letícia, eu tenho 4 meninos pequenos, eu tô desempregada, meu marido nem é cristão, como é que eu posso ser essa mulher? Amada, você já Peço o Espírito Santo para tirar todo o sofisma, todo o pensamento, tudo aquilo que o mundo colocou, tudo aquilo que o diabo falou que você não era, que você não podia, que você não merecia. Arranca disso tudo. E eu vou te dar uma dica assim de ouro. Quer saber quem você é, o que Deus tem para você? Vá para a Bíblia, porque a palavra do Senhor, ela não mente jamais. Se alguma coisa na palavra está falando e na sua vida não está acontecendo, não é a palavra que está errada. Traga à memória aquilo que o Senhor falou para
você que você é mais que vencedora, que mesmo em lutas, mesmo em tribulações, você jamais vai ser esmagada. A gente vê lá, né, em 2 Coríntios 4, Paulo falando, olha, a gente fica chateado, a gente fica triste, mas a gente não desanima, a gente não desiste, a gente se mantém, porque a gente sabe quem nos chamou. A gente sabe qual que é o propósito, qual que é a visão. Esses sofrimentos são momentâneos, são leves e momentâneos. Nada vai se comparar com a glória que está por vir. Você lê a palavra e traz à existência aquilo que está lá, ela vira real na sua vida. E pensa comigo, o Senhor deu à mulher o poder, a capacidade de erguer, de edificar com a sabedoria divina. Porque a mulher sábia edifica, ela levanta, ela constrói, ela ergue. Então você tem dentro de você e tem na palavra esse poder, esse aval. Acesse isso e você vai ver a glória que será não só a sua vida, não só na sua família, mas a glória de Deus se manifestar no nosso mundo, na nossa nação. Então fica com Deus, Jesus te abençoe, eu espero que você tenha gostado. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é Letícia Rosa Mulher S. Pode procurar no Instagram, no Facebook, que você vai me achar. Vai ser muito bom ter você por perto, né? Assinar o nosso canal, fazer parte da nossa lista. E vem, se ficou alguma dúvida, pode me mandar por lá também, que eu posso responder. E o meu e-mail é ministeriomulheres@gmail.com.br. Me escreve lá, me conta a sua experiência e me diga, né, se fez sentido isso tudo que eu falei com você, se você né, se inspirou de alguma maneira nessa palestra, que vai ser muito bom saber, tá joia? Fica com Deus, Jesus te abençoa e muito obrigado por ter ficado até aqui. Tchau!